Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 31 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o referido livro, o livro 2º, no seu capítulo 6º, Vida Espírita, o item é o de número 8, Lembrança da Existência Corpórea. A pergunta é a de número 305. Na anterior, 304, Kardec pergunta se o espírito se lembra da sua existência corpórea. E os espíritos superiores respondem o seguinte: sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que, por vezes, ri-se de piedade de si mesmo. Kardec acrescenta a seguinte explicação a esta resposta dos espíritos: como homem que, atingindo a idade da razão, ri de suas loucuras da juventude, ou das puerilidades da sua infância. E na 305 ele pergunta: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito da maneira completa e inopinada no mesmo momento, após a morte? Resposta dos espíritos: não, mas pouco a pouco. Como alguma coisa que sai do nevoeiro e à medida que nela vai fixando a sua atenção. O que nos leva a acreditar que o espírito, ele lembra daquilo que lhe é interessante, daquilo que... O Alexandre entrou pelo YouTube. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Eu mandei para você, viu? Eu mandei o link para você. Tenho certeza absoluta que eu mandei. Dá uma procurada lá, porque pode ter atrasado um pouco, mas que foi mandado, foi. Dá uma procurada, por gentileza. Pergunta de número 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Resposta: lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretaram para a sua situação de espírito, mas compreende que as circunstâncias às quais ele não atribuiu nenhuma importância e que nem mesmo procura se recordar. Então, há circunstâncias que não interessa para o espírito recordar, como acontece conosco na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pontos que interessam, né? Que interessa para o espírito, né? Como ele lembra aqui, ele lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretaram para a sua situação. Então, aquilo que ele está passando no mundo espiritual, ele vai se ater mais pormenorizadamente naqueles detalhes, né? Porque ele precisa estudar aqueles detalhes para saber o que ele precisa fazer na sua encarnação futura, a fim de corrigir as suas más tendências ou dar continuidade naquilo que ele já vinha fazendo de bom para poder alcançar os seus objetivos. E ele compreende que as circunstâncias há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e nem mesmo procura se recordar. Quer dizer, tem coisa que realmente não interessa, como para nós, né? Dá para entender perfeitamente isso. Eu vou me lembrar disso para quê? Né? Não tem sentido. Né? Pergunta de número 306A. Poderia lembrá-las se eu quisesse? Resposta: pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam dos acontecimentos
seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. É questão de lógica também, né? Vai ficar lembrando das coisas aqui. A troco de quê? Com qual propósito? Com qual objetivo? Perder tempo? Perder tempo talvez seja uma característica de nós encarnados, mas dos desencarnados, com certeza, não, eles não fazem isso, né? Questão de número 306. Entrevê, pergunta Kardec, a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta, seguramente que a vê, e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo, né? Quer dizer, as circunstâncias que nós vivemos aqui na Terra, todas elas têm uma finalidade, e uma finalidade útil, né? Ou seja, nós estamos aprendendo, a finalidade é sempre didática. Tudo aquilo que a gente vivencia tem por objetivo nos ensinar alguma coisa, seja coisas agradáveis e coisas desagradáveis, né? Então ele entende isso, ele entende com muito melhor qualidade, com muito mais minúcias, né, esses incidentes. E eles seguem respondendo o seguinte: compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito, e sabe que a cada existência se livra de algumas impurezas. Então, o espírito vai entender, comparando a vida em estado de erraticidade com a vida aqui na matéria, ele vai entender exatamente o significado da vida material e o propósito dela. Nós, efetivamente, não entendemos. Mesmo aqueles que estudam a doutrina espírita, muito pouco sabem disso, né? Nós sabemos muito pouco da vida espiritual, ou quase nada, eu diria. Mesmo aqueles que se debruçam, né, para estudar, né, o propósito da vida material, o objetivo na vida espiritual, compreende exatamente. Porque tudo aquilo que nos afeta de forma a nos trazer desconforto, ou dor, ou qualquer coisa assim, muito raramente nós nos resignamos a aceitar, né? Por isso que é necessário nós nos prepararmos ao longo da vida para as adversidades da vida, né? Tem gente que nunca passou olha, tá lá o Alexandre chegando. Tem gente que não se prepara ao longo da vida para as adversidades. Falei que tinha chegado, velho. Boa noite, tudo bem? Olha, teve aqui um aviso aqui, que eu recebi um upgrade para chamadas mais longas. Talvez eles permitam aí 1h30, alguma coisa assim. Veio um avisinho aqui agora. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. É muito importante, então, nós nos prepararmos para as adversidades na vida, porque há pessoas que não têm, ao longo da maior parte da sua vida, nenhum tipo de adversidade mais séria. É uma dorzinha de dente, uma coisinha qualquer e tal, mas que não marca muito. Mas elas virão, com certeza, porque o propósito da encarnação é exatamente essa, é nos provar, né? Provar o espírito, ele tem que provar para si mesmo que ele progrediu em determinado aspecto. Então, certamente as provações ou a prova chegará. A provação é aquilo que causa dor, desconforto, contrariedade, tristeza, e tudo isso que a gente conhece aqui na vida material. E a prova é aquela que muitas vezes coloca à prova a nossa fé, a nossa confiança direta no Criador, não é? É importante desenvolver isso. É importante nós estudarmos as leis de Deus para podermos desenvolver essa fé, a fé na proporção em que a vida exige, porque se a gente diz assim, pô, eu acredito em Deus, olha, se você acredita, num determinado momento você poderá desacreditar pela circunstância da vida. Perde alguém muito
querido, alguém muito amado, e eu já ouvi várias pessoas, nenhuma nem duas, dizer assim, eu confiava muito em Deus, mas eu estou de mal com ele, pô. Não tava, isso que aconteceu na minha vida não estava combinado, como se Deus tivesse que ouvir aquilo que ele deseja que acontece na vida dele, né? Não que Deus determina, né? Tem que ensinar a Deus como governar o universo, né? Então, desacredita, né? De um momento para outro passa a desacreditar. Então, quando nós conhecemos as leis de Deus, quando nós passamos a entendê-las, né, como elas agem, que Deus, né, nem perdoa e nem castiga, ele ama pura e simplesmente, nós passamos a ter uma confiança muito maior no Criador e a nos submeter a circunstâncias às quais nós não podemos nos furtar. Porque há circunstâncias que, de momento, é impossível se furtar, mas que, às vezes, no futuro, nós conseguimos superar. Então, é muito importante saber se resignar diante daquilo que a gente não pode mudar, né? Mas lutar bravamente, com todas as forças, com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, para mudar as circunstâncias. Porque não é à toa que o Criador nos deu o pensamento e a inteligência. São dois atributos do espírito que, bem utilizados, né, o pensamento bem utilizado, ele leva à vontade. Né? A vontade é um pensamento que atingiu um patamar mais alto. Não é? Quando o espírito compreende a vida, compreende as razões pelas quais ele está encarnado, ele ganha em força de propósito, em determinação, em vontade. E aí, a partir daí, nada é capaz de suplantar essa vontade. Quando ele se determina a uma determinada coisa, ele supera todos os obstáculos que virão pela frente. É isso que nós precisamos fazer, tanto para as coisas materiais, para as dificuldades materiais, quanto para as dificuldades morais, né? É isso que nós precisamos e devemos fazer na medida das nossas possibilidades. É verdade, sim. Mas é por isso que Jesus, na sua imensa sabedoria, ele nos avisou, né? Busca a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Eu sempre fiquei por entender, quando eu não tinha muito conhecimento, eu fiquei por entender, mas vai libertar do quê? Eu não estou encarcerado, eu não estou numa cadeira de rodas, eu não tenho limitação física, né? Eu não tenho nada do que eu preciso ser liberto. Do que ele vai me libertar? Do que o conhecimento vai me libertar? O conhecimento nos liberta da própria ignorância, não é? Nos liberta da falta de conhecimento. E o conhecimento da verdade faz com que o nosso espírito ganhe muito em força, em determinação. E quando nós nos determinamos, nada nos vence. Realmente nada. Né? Os professores antigamente batiam muito nessa tecla. A força do querer. Né? Eles diziam. Sem dúvida.
sim. É que é um mundo chamado pelos espíritos de mundo dos espíritos perversos, né? Quando muita gente, quando você fala, você faz uma palestra ou qualquer coisa, você fala uma coisa assim, mas eu não sou, né? O sujeito se julga acima da média dos espíritos que aqui estão habitando. E não é verdade, não é? Nós ainda temos muita coisa a vencer das nossas más tendências. Todos nós, indistintamente, temos más tendências e precisamos fazer aquilo que Jesus indica: vigiar e orar, não é? É isso que ele indica. É preciso que o homem altere o curso da sua vida material para ele entender isso. Eu, quando era criança, frequentava, por orientação do papai e da mamãe, a Igreja Católica. Ele dizia assim, olha, nós temos, meu pai falava isso, minha mãe também, nós temos que procurar a Deus de alguma maneira. Eu nem sabia o que significava isso, e ela indicava que eu fosse na igreja. E na igreja a gente ouve muito, muito, constantemente se falar de fé. Nós precisamos ter fé, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter fé em Deus. Mas eu ficava me perguntando, o que é a fé? A gente compra isso por quilo, tem para vender? Onde eu encontro isso? De que maneira? E é interessante como o Espiritismo nos dá essa resposta com uma qualidade, com uma racionalidade que a gente não encontra em nenhum outro lugar. É impressionante isso, não é? A gente sabe por que deve confiar. Eu aprendi dentro da doutrina espírita que ter fé é confiar irrestritamente no Criador, aconteça o que acontecer, pura e simplesmente. E como eu tive a sorte de adentrar a doutrina espírita com 21 para 22 anos de idade, eu comecei a adquirir isso muito, muito cedo. E nas circunstâncias que envolveram a minha vida, mesmo no início da minha juventude, papai ficou doente, eu tinha 19 anos de idade para 20 anos de idade, 21 mais ou menos, eu tive que assumir a casa financeiramente, houve tantos contratempos, tantos problemas, a mamãe ficou doente 32 anos, então, quer dizer, o Espiritismo nos traz isso com qualidade. Prova para você, por A mais B, de forma racional, que você deve sim, seja qual seja as circunstâncias, confiar irrestritamente no Criador. Porque os antigos diziam assim, nós não sabemos o que falamos, e ele sabe o que faz. E nada mais justo, nada mais racional que esta comparação entre o homem e o Criador. Porque o homem, quando abre a boca, na maior parte das vezes é para falar besteira. Por orgulho, por vaidade, por todos esses vícios humanos, não é? O homem quer entender a Deus como ele deseja entender, julgando a Deus muitas vezes como um sádico. Como é que este cara coloca alguém para morar numa favela ou alguém para morar num lugar como em determinados locais do mundo, da África, seja lá onde for, Coreia do Norte, onde as pessoas morrem de fome? Tem um lugar na Coreia do Norte, chama Campo 14, as pessoas quando vivem muito, vivem 45 anos. Como é que Deus coloca alguém para viver num lugar desse? Deus é sádico, Deus, e querem julgar a maneira pela qual o Criador lida com os seus filhos. Né? E dá para entender, através do estudo da doutrina espírita, o porquê. Uma lei chamada lei de causa e consequência, que, aliás, não tira de nós a responsabilidade de auxiliar, na medida das possibilidades, os nossos irmãos, né, porque ele está passando pela lei de causa e consequência, ele está passando pelas consequências da vida passada, que nós devemos nos furtar a ajudá-lo na medida da possibilidade, na medida do dever, inclusive, que há muita gente que não merece ser ajudado. Eu estou falando disso porque uma vez eu fui conversar com uma pessoa, um homem, numa situação de rua, tinha lá uns
24, 23, 24 anos, e ele sempre me acompanhava. Eu descia do metrô, na estação Jabaquara do metrô, e ele sempre ficava por ali. Quando ele me via, ele me acompanhava, porque ele descia para o mesmo lado, ali para o lado esquerdo da estação do Jabaquara do metrô, passava no bar, ele me pediu para pagar um café para ele, alguma coisa assim, a gente seguia conversando. E várias vezes eu conversei com ele. E uma vez eu caí na besteira de falar de Deus para ele. Este cara soltou os cachorros em cima de mim, mas que Deus não existe, não sei o quê. Quer dizer, então, ajudar é uma coisa muito complexa. Ajudar não é uma coisa simples. Dar é uma coisa simples, ajudar não. Ajudar é uma outra coisa que não tem nada a ver com dar as coisas. Dar as coisas é o de menor importância, né? Nem é caridade, né? Dar as coisas é obrigação social, né? Mas então, pois não. Não, pode falar, Alexandre, eu aguardo. É verdade isso, mas há muito preconceito também, viu, Alexandre? Há muito preconceito, as pessoas misturam muito as coisas, colocam tudo num balaio só, né? As religiões afro com doutrina espírita. Outro dia eu coloquei uma mensagem no Facebook que a doutrina espírita, ela se inicia com o lançamento do Livro dos Espíritos. Um sujeito escreveu embaixo que você está completamente enganado. A doutrina espírita sempre existiu no mundo. Eu não sei que o cara que quis comentar com isso, porque a doutrina espírita, ela se inicia com o lançamento do Livro dos Espíritos, né? O que eu quis dizer foi isso. Talvez ele estivesse se referindo à manifestação dos espíritos. Isso sim, sempre ocorreu em todas as épocas da humanidade. Mas a doutrina espírita não. Ela passa a existir a partir de 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, há um preconceito muito grande, até o conhecimento em relação à própria doutrina dos espíritos, ele deixa muito a desejar. Então, as pessoas passam a não entender e muitas vezes a refugar, sabe? Quantos comentários são colocados nos nossos vídeos e tal, falando que doutrina espírita tem a ver com maçonaria, que é coisa do demônio e tal. Então, a gente fica por entender esse tipo de comentário. E o propósito da doutrina espírita é ajudar, esclarecer, auxiliar, né, no progresso moral do homem. Apenas isso. E é uma doutrina que vem de Jesus. É o Paráclito, é o Consolador prometido. Né? Mas as pessoas não entendem assim.
a gente fica por entender, porque quando a gente sofre, a gente busca resposta para o sofrimento. É necessário buscar as respostas, porque senão nós vamos fazer como o avestruz, abre o buraco, enfia a cabeça, né? Ninguém está me vendo, eu posso continuar desse jeito que está bom. E não é assim. Nós não podemos nos esconder dos problemas. Temos que enfrentá-lo ou enfrentá-los de frente a frente para vencê-los. O propósito na vida é vencer as dificuldades, vencer as nossas más tendências. E todos nós as temos, todos, indistintamente. Não existe perfeição aqui na Terra. Se tem uma coisa que os espíritos nos avisam e nos ensinam, é que nós não devemos buscar a perfeição neste mundo, porque ela não é deste mundo. Raros foram aqueles que passaram por este mundo que se aproximaram da perfeição. E o único que dela se aproximou efetivamente foi Jesus de Nazaré. Então, não há perfeição neste mundo. Mas vamos lá. Pelo preconceito, né, Dani? Há muito preconceito. Há muito preconceito. Até porque a Igreja Católica, até hoje, ainda recomenda para os seus frequentadores, para os católicos que frequentam a igreja, de não se aproximarem da doutrina espírita em hipótese alguma. Eu já contei aqui uma vez, eu tinha um contador, fazia a contabilidade da minha empresa, tornou-se um amigo meu, né, depois de um evento que aconteceu dentro de um centro espírita, do qual ele era contador também, e ele, por aquele evento, ele acabou me vendo com outros olhos, mas um dia ele chegou para mim e falou assim, hoje eu vou desobedecer a minha mãe, a mãe católica, apostólica, romana, disse para ele, nunca entre num centro espírita, disse para ele. E o padre, que ele frequentava a igreja, era frequentador constante da igreja, disse para ele, não, vá no centro espírita, é coisa do demônio e tal. E um dia ele foi, no início da Associação Jauense de Estudos Espíritas, foi ele, a esposa e os 2 filhos, são 2 médicos, né? E foram lá, e no fim eu mostrei o centro espírita para ele, a tinha acabado a palestra, era uma sexta-feira, acabou a palestra, eu mostrei o centro espírita para ele e tal, e ele falou, senhor Luiz, eu quero falar uma coisa para o senhor. Quem passa aí na porta não sabe o que acontece aqui dentro. As pessoas julgam pelo nome da placa, pelo nome espiritismo, mas não sabe o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui dentro é a mesma coisa que acontece dentro da igreja. Vocês promovem o bem, falam do bem, lutam para entender a Deus, procuram a Deus. Quer dizer, nas palavras dele, ele entendeu dessa forma. Então, há muito preconceito, Dani. Quando há preconceito, você cria uma barreira entre a doutrina espírita e as pessoas. E quando existe essa barreira, às vezes é muito difícil quebrá-la. É muito difícil a pessoa transpor essa barreira. A Luciana está fazendo um comentário, disse, hoje escutei de uma pessoa estudiosa, no campo intelectual, estudiosa também no sentido espiritual, e confiante no que propaga, que se eu lamentar a morte dos meus pais, automaticamente estarei deixando-as no umbral. E essa pessoa se afirma uma pessoa espiritual. Então, ela sabe muito de quase nada. É o que ela sabe. Ou quase nada de quase tudo. Vai fazer o quê? O que dizer para uma pessoa que propaga uma inverdade como essa? Ou ela está falando daquilo que pensa, ou ela está falando daquilo que ela ouviu falar e achou bonito, né? Mas certamente não é uma estudiosa da doutrina espírita, certamente. É absurdo falar uma coisa dessa. Né? Mas,
Sim, por interesse. Exatamente. O preconceito ele é colocado na cabeça das pessoas, é enfiado na cabeça das pessoas, se usa o método do medo, pedagogia do medo. Se você coloca medo nas pessoas, as pessoas se retraem. Uma pessoa retraída, ela não fica, ela não é atirada, ela não vai em busca das coisas. Ela se atém àquilo que ela recebeu como informação. Fica na zona de conforto dela, aquilo que ela recebeu como informação, e fim de conversa. Uma vez atendi uma pessoa no centro espírita, que até hoje eu tenho contato com ela tem um filho que tem um problema relativo ao autismo, a Luciana diz que ele não é autista, a Luciana é perita na área e tal, diz que ele não é autista, mas essa senhora veio dizer para mim que no começo, lá atrás, uns 5 ou 7 anos atrás, espiritismo era coisa do demônio, que o padre falou para ela que espiritismo era coisa do demônio. Eu só respondi para ela o seguinte: não julgue sem conhecer. Não julgue. Depois que você conhecer, aí você pode falar o que você quiser, você tem base para julgar. Sem isso, não. Mas essa é a informação que ela tinha recebido. Como é que ela vai desdizer uma autoridade eclesiástica? Muito bem. Nós estamos, então, na 306B. Acho que não sei se nós demos toda a resposta. A pergunta é: entrevê o espírito a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? A resposta dos espíritos superiores é seguramente que a vê. E compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Já comentamos essa resposta, agora vamos para a 307. Pergunta de número 307. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos? Resposta: de uma forma e de outra. De uma e de outra forma, responde, literalmente. Todos os atos que têm interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. E Kardec fala num quadro, porque naquela época não havia imagem, né? Não havia televisão, né? Se houvesse televisão, já aparece como numa tela de televisão, né? Mais ou menos isso ele teria dito, né? Mas ele fala num quadro, porque era a coisa mais próxima, né? Da comunicação visual da época. Hoje nós temos o limite, né, máximo e o melhor da comunicação, que é o som e a imagem em movimento. Não tem coisa melhor que isso para comunicar, né? Na época dele, não. Todos os atos que têm interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Todos os atos que têm interesse. Quais são esses interesses? Em lembrar desses atos para poder corrigir-se. Não é? Trabalhar em cima das suas más tendências para elaborar uma nova encarnação no sentido de obter as oportunidades necessárias para corrigir-se naquele sentido. É assim que o espírito trabalha. Né? Não tem lá setor de reencarnação, departamento de reencarnação, coisa nenhuma. Quem decide a sua reencarnação, como nós já estudamos anteriormente, é o espírito. Como ele elabora, com o auxílio do seu espírito guia e dos bons espíritos, que lhe dão conselho, boas inspirações, as instruções necessárias, ele elabora uma nova encarnação. Ele vai elaborando aos poucos que tipo de pai e mãe eu preciso ter, que tipo de vida eu preciso ter, qual é o nível, qual é o grau de instrução, ou eu não preciso de instrução naquela encarnação, apenas das experiências pelas quais eu vou passar. Eu já tenho o suficiente para angariar o que é necessário materialmente, mas eu preciso somente das experiências para poder vivenciá-las e vencê-las. Há também desses casos. E há aqueles que precisam das instruções, precisam da instrução material, da escola
aqui na Terra para desenvolver a sua inteligência. Então, cada um vai elaborar a sua encarnação de conformidade com as suas necessidades. É por isso que ele vai atrás das lembranças que lhe são interessantes, e não daquelas que não têm o menor significado para ele, ou pouco significado. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a Terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava e nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Olha que interessante isso, né? Parece contraditório, né? Esse tipo de coisa, né? Curiosíssimo, né? Porque quando a gente fala, e eu adquiri esse conhecimento através do estudo, estamos aqui na oitava ou nona vez que eu estou estudando esse livro, quando a gente fala que a vida espiritual é completamente diferente da vida material e que os interesses dos desencarnados não têm absolutamente nada a ver com o interesse dos encarnados, as pessoas muitas vezes não entendem isso. Fala, esse cara está viajando, né? Esse cara fumou alguma coisa estragada, né? Mas não é isso não, é a realidade. A realidade para o desencarnado não tem absolutamente nada a ver com a realidade do encarnado. Primeiro, no aspecto locomoção. Segundo, no aspecto abrangência da sua inteligência. Ele é capaz de inteligir, compreender e aprender coisas em uma hora que ele levaria anos para aprender aqui. Começa por aí, né? Depois, naquilo que a matéria não é capaz de lhe impedir, nem o fogo, nem a água, nem o sólido, nem aquilo que a gente considera sólido, né? Nada é capaz de lhe impedir o trânsito. Ele se locomove com a força do pensamento e outras coisas que vai por aí, não é? Então, o que é importante para nós, neste mundo material, às vezes tem pouco ou nenhuma importância para o desencarnado, como ele diz aqui. Fazes muitas vezes, está dizendo para Kardec, a evocação de um espírito errante, o espírito que já acabou de desencarnar, que está livre, sem corpo físico, isso que significa estado de erraticidade, ou espírito errante, que acabou de deixar a Terra e não se lembra do nome das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra, muito bem, são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então ele vai elencar, né, uma série de fatos, de ocorrências, que vão ser importantes para ele, as quais ele vai estudar e elaborar uma nova encarnação baseado nisso. Sim. Podemos evocar oralmente também, né? Podemos fazer essa evocação, oralmente. Podemos fazer assim também. Depende das circunstâncias, né, Alexandre? Eu sei que você está falando a propósito do seu exercício mediúnico, né? Provavelmente é em função disso. Numa reunião espírita, onde existem muitas pessoas, alguns médios trabalhando e tal, se faz a evocação oralmente, que é para as outras pessoas saberem aquilo que está acontecendo. Mas quando a pessoa está sozinha fazendo um exercício mediúnico, tanto faz ela fazer oralmente como fazer pelo pensamento. Pelo pensamento, é claro que é mais imediato, porque ela não precisa articular a palavra.
Olha, para efeito de manifestação do espírito, ele não tem necessariamente que estar presente. Porque a manifestação do espírito, ela se dá de pensamento para pensamento. Como os fluidos, eles são condutores do nosso pensamento, assim como o ar é o condutor da nossa voz, o fluido se encarrega de levar o nosso pensamento até esse espírito, esteja ele onde estiver. E vice-versa. O contrário também é verdadeiro. Não é? Consequentemente, não é necessário que esse espírito esteja perto de nós para se manifestar, para dar alguma comunicação, ou qualquer coisa, ou o que quer que seja. Não é necessário. Pode estar ou não presente. Depende daquilo, de como o trabalho vai se desenrolar, que a gente não sabe como ele se desenrola, o que vai acontecer, o que é necessário acontecer. Muito bem, questão de número 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? De todas as outras? Seu passado? Resposta. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando-se apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Então, a proporção é sempre essa. Interessa para o espírito naquele momento, ele vai lembrar-se. Não interessa, aquilo simplesmente é descartado. Simplesmente isso. Vai ficar lá no fundo da memória dele, para quando ele, se necessário, utilizar-se daquela recordação, daquele fato, daquele ato, daquela experiência, no sentido de progredir, de utilizá-la como exemplo para o que ele deve ou não fazer. Fora disso, ele simplesmente vai deixar ali na reserva, assim, no arquivo. Sim, é a mesma coisa. Vai se lembrar de coisa da infância, de quando você tomou vacina de varíola, ou então você tomou injeção. Tem fatos que são ocorrências que você se recorda, ou porque é hilário, ou porque causou algum trauma. Eu tomei uns pontos aqui no queixo, quando caí com uma garrafa de leite, era uma garrafa de vidro naquela época, entrou um caco aqui de vidro. Eu era moleque, 5, 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, peguei o caco e arranquei. Eu mesmo arranquei o caco. Começou a esguichar sangue. A minha mãe ficou desesperada, ela não estava nem aí, para mim estava tudo certo. Aí me deu um pano, coloquei aqui, nós fomos lá no pronto-socorro de Tucuruvi, e o sujeito deu ponto, que não pegava anestesia. Eu não sei por que não pegava, ele deu ponto a frio. E eu senti, parecia que a agulha estava entrando aqui na garganta. Então são coisas que marcam, você não esquece. Você acaba não esquecendo. Ou é traumático ou é hilário. Tem coisa que é hilária, né? Tem coisa que você se recorda por conta disso. Eu vi um sujeito uma vez dando uma injeção num amigo meu, ele estava longe dele, assim, uns 2 metros, mais ou menos, 1 metro e pouco longe dele, e jogou a seringa no braço dele, a agulha, aquelas agulhas antigas, que tem a traseira da agulha de metal. Naquele tempo não se usava a seringa descartável, né? A seringa ela era higienizada na água fervendo, né? Então ele pegou a agulha e jogou no braço do meu amigo, quando meu amigo a agulha estava enterrada no braço. Aí ele pegou a seringa, foi lá, encaixou e deu. Era um gozador, era um farmacêutico gozador para caramba. Então esse tipo de coisa você acaba lembrando, né? São passageiras únicas, né? Passagens únicas, das quais você acaba se lembrando. Fora disso, pouco se me dá daquilo que aconteceu em determinada época ou não. E isso acontece também da mesma maneira, assim, de uma forma muito mais seletiva, vamos dizer assim, para o espírito, né? Porque ele está ali elaborando uma nova encarnação, uma coisa muito séria, uma coisa que vai significar muito para o seu futuro. E ele segue respondendo: quanto às primeiras existências, as que podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. As
primeiras encarnações são simplesmente esquecidas. Não tem necessidade de lembrar, né? É mais ou menos como quando a gente estava na escola e aprendeu a somar 1 mais 1, ou B mais A, Bá, C mais A, K, e assim sucessivamente, né? Você já passou dessa fase, né? Vamos lá, questão de número 309. Deixa eu ver se tem alguma pergunta da Lu. Não. Como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Esta aqui é antológica, esta é inesquecível. Como uma veste imprópria, que o incomodava e da qual se sente feliz por se ter desembaraçado. Isso é o corpo para o espírito. Como é que nós podemos considerar a vida espiritual semelhante à vida material? Qual a semelhança que ela tem? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Há pessoas que dão uma importância tão grande para o espírito, mas tão grande, não é? Que ela faz de tudo para conservar o seu corpo físico. Eu falando aparência do corpo físico. Não se coadunam com a idade, não entendem a idade, não aceitam a idade, né? Fazem tudo para fazer, fazem lá plástica. Quantas jovens lindas, né, acabam perdendo a vida porque fazem cirurgias plásticas indevidamente e tal, porque não aceitam a idade, não aceitam a ruguinha e tal, né? Então, para o espírito, isso é uma bobagem tão grande, é um absurdo tão grande. O corpo é o corpo. Ele deixa de ser jovem para entrar na vida madura, depois na velhice, e as alterações moleculares, da própria célula e da própria composição orgânica muda naturalmente. A cada 10 anos, segundo os especialistas no assunto, segundo os cientistas, o corpo troca todas as suas células. A cada 10 anos. Então, já troquei 7 vezes de corpo. Eu. Não é? Essa é a vida material. Outro dia eu fiquei sabendo que nós temos mais bactérias dentro do nosso corpo que a população mundial. Nós estamos em 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós temos mais de 8 bilhões de seres vivos dentro de nós. Não é? Então, o que é a vida material? É uma doce ilusão. Não é? Nessa história, o maior espertalhão é ele, porque nem para a comida de urubu a gente serve. Né? Então, essa é a realidade. A vida do espírito é completamente, vamos dizer assim, eu poderia até dizer oposta à nossa. Os interesses são opostos. Ele se preocupa com outras coisas, muito mais sérias, muito menos infantis do que nós. Né? A gente briga por qualquer coisa material, né? É apegado às coisas materiais. Porque não sei se vocês repararam nesse capítulo, ele fala assim, quando o espírito é mais desmaterializado, né? Ele age assim ou age assado, ele se lembra disso, se lembra daquilo, ele se desapega às lembranças da vida passada e tal. Né? Olha a importância de nós nos desmaterializarmos, nos desapegarmos dos bens materiais. Aí é por isso que a gente faz essa afirmação. Eu já ouvi essa afirmação do senhor Milton Felipe, e ela é verdadeira, de que quem vive pela emoção erra muito mais do que aquele que vive pela razão. É fundamental aprendermos a viver pela razão. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ser pessoas que tenham emoções, ou que valorizem as suas emoções. Eu sou um cara muito emotivo, eu choro por qualquer besteira, né? Mas isso não significa dizer que eu vivo por elas. Não, absolutamente. Quando tem que ser racional, nós devemos ser racionais e agirmos com racionalidade, porque senão seremos penalizados 2 vezes. Uma pela emotividade e a segunda por ter errado
por analisar a vida e conduzir a nossa vida pela emotividade. Né? Questão de número 309A. Que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? O espírito vendo o seu corpo em decomposição, o espírito liberto da matéria, já passou pelo fenômeno biológico chamado de morte, que é apenas um fenômeno biológico, que extingue no espírito apenas o corpo físico. O que ele experimenta? Qual a sensação que ele experimenta observando lá o seu corpo em decomposição? Resposta: quase sempre o de indiferença. Como por uma coisa a que não dá mais importância. Quer dizer, essa é diretamente oferecida, né, num especial, vamos dizer assim, oferecimento do espiritismo aos materialistas. Você que é materialista, como é que é? Para os suicidas também, né? Num especial oferecimento da doutrina espírita para os materialistas. O seu corpo é apenas uma veste que apodrece, nada mais, apenas isso. Apenas e tão somente isto. Este é o significado do corpo para o espírito, a não ser que ele seja materialista, apegado às coisas materiais. Aí ele vai grudar no corpo, se apegar ao corpo, não vai deixá-lo, vai desencarnar, ele vai estar apodrecendo, ele vai estar apegado ao corpo. Uma vez eu vi uma entrevista, e vocês, quem tem um pouco mais de 50 anos, vai lembrar do que eu vou falar. Tinha um programa na televisão chamado Homem do Sapato Branco. Lembra, Dani, desse programa? A Dani acho que não é dessa época, né, Dani? Jacinto Figueira Júnior. Esse programa era de uma audiência na televisão brasileira inigualável. Chegou a ser, trabalhou na Globo, na Record, várias televisões. E um dia ele entrevista um senhor que se dizia rico. Veio ele e a filha no programa. E vieram acompanhados por 3 malas, mas 3 malas criadas. Grande, enorme as malas. E a filha falava assim: Jacinto, eu já falei para o meu pai, ele precisa se desapegar disso. Ele acha que ele é um homem rico. Vê o que tem dentro da mala. O homem tinha aproximadamente uns 60, 70 anos de idade. E dentro daquelas malas tinha dinheiro. Tudo que ele ganhava, ele colocava ali dentro. Mas como a inflação e o dinheiro mudou, a moeda mudou várias vezes, aquilo não valia mais nada, era papel impresso, nada mais. E ele se achava rico. Eu peço para vocês que façam a seguinte reflexão: como um espírito como este se vê depois que perde o corpo físico? Total desespero. Complicadíssimo. Este apego às coisas materiais é uma coisa tão complicada, tão diametralmente oposta aos interesses do espírito, que o leva a um sofrimento desnecessário. Totalmente desnecessário. Aliás, o egoísmo, dizem os espíritos, é a grande chaga da humanidade. Por quê? Ele leva o espírito a fazer coisas contra os seus irmãos em favor dos bens materiais que seriam totalmente desnecessárias para ele e para o próximo. Coisas do tipo exterminar pessoas, exterminar famílias, né? Uso, abuso, venda, comercialização de drogas, comercialização de seres humanos. Olha, maior que a indústria de droga é a comercialização de seres humanos, de mulheres, crianças. É um absurdo o que acontece no nosso mundo por dinheiro, por egoísmo, por puro egoísmo.
Isso é natural. É natural porque a gente tem que considerar o seguinte: primeiro, que os espíritos vêm de mundos, mundo primitivo, por exemplo. O que o espírito conhece do mundo primitivo? Matéria. A vida em estado de erraticidade no mundo primitivo é muito curta. Né? Em duas situações isso acontece: no mundo primitivo e nos mundos superiores. No mundo primitivo, por necessidade de contato com a matéria, para que ele possa desenvolver sua inteligência e sua moralidade. E nos mundos superiores, porque ele utiliza essa inteligência, essa moralidade em favor de si próprio. E quanto mais ele utilizar em favor de si próprio, mais ele progride. São duas situações opostas, mas aonde ele tem uma vida em estado de erraticidade, sem corpo físico, muito curta. No nosso mundo, o que acontece? O que o espírito que vem de um mundo apegado às coisas materiais, onde ele só conhece coisas materiais, ele chegando no nosso mundo, o que ele encontra? Apego às coisas materiais. No nosso mundo, a ideia da espiritualidade, a ideia da sobrevivência da alma, da imortalidade, ainda está no campo da hipótese. Há muito preconceito em relação a essa ideia. Muito pouca gente conhece efetivamente. E aqueles que conhecem, muitos não gostam sequer de discutir isso. Não, esse tipo de conversa não... Parece que você está me agorando, você quer que eu morra logo? Não é? Então, não se discute isso com a naturalidade e com a profundidade que se deve. Daí o fato do homem ser naturalmente apegado às coisas materiais. É natural isso no homem. Né? Por isso que nós estamos, o nosso mundo está numa fase de transição muito grande. E o embate do homem com as coisas espirituais está cada vez mais direto. Cada vez mais a ciência discute espiritualidade e cada vez mais as religiões constituídas discutem ciência. Não é? Então, nós temos a vantagem de estar dentro de uma doutrina que é, por si só, uma doutrina, uma ciência, não é? E uma filosofia que não arreda pé, que não tira, em momento algum, o valor da ciência. Pelo contrário, lá na introdução do livro A Gênese, Kardec fala: se um dia o espiritismo errar, fiquem com a ciência. Não é? Então, é nesse tipo de doutrina que nós estamos recebendo essas informações e que acabam por fazer aquilo que o Alexandre citou. Os espíritos é que nos ensinam isso, que o estudo da doutrina espírita leva o homem a perder o interesse pelas coisas materiais em 3/4 partes. Então, de 4, a gente tira 3 e sobra apenas uma, pequenininha, que é o interesse natural e necessário pelas coisas materiais, porque não se deve entender também que nós não devemos ter interesse, não. Devemos defender as nossas coisas, sobretudo se elas foram conquistadas sem prejuízo de terceiros. Quando elas foram conquistadas pelo trabalho honesto, sério, elas têm o direito de serem defendidas. E, aliás, o dever, porque dizem os espíritos que defender as coisas materiais, quando elas são legítimas, é tão importante quanto defender a própria vida. Então, nós temos esse direito e esse dever. Agora, uma coisa é defender as coisas materiais para utilizar enquanto nós estivermos aqui encarnados, e outra coisa é ficar morando na casa depois de desencarnado, que acontece com uma boa parte das pessoas. Isso é uma outra questão. Uma casa é minha, eu moro aqui, pô. Não, peraí, rapaz, você já desencarnou, você não tem mais corpo físico, nem tem necessidade mais de casa. Nem do nosso lar, nem do vosso lar. De nenhum dos dois. Não é? Aí que está a grande diferença. É isto que o Espiritismo nos faz compreender. A gente sabe que vai estar, depois do desencarne, livre, sem corpo físico, podendo acessar
na proporção da nossa evolução espiritual, do alcance da evolução do nosso espírito, os lugares que nos forem permitidos. A casa, o carro, a família, o cachorro, o papagaio, a empresa, a conta bancária, isso tudo vai estar em 10º plano, 15º plano. É isso que a doutrina espírita faz com a gente, ainda bem. Porque senão, mais uma vez, nós iríamos incorrer nos mesmos erros das encarnações passadas. Perder um tempão trabalhando em cima de uma preocupação que não indevida, de uma preocupação que não nos interessa mais. Não é? Eu digo o seguinte, eu sempre costumo dizer o seguinte, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita e que a estudamos em Kardec, nós nunca mais seremos a mesma pessoa. Isso eu posso afirmar para vocês. Independentemente de continuar estudando, independentemente da vida tomar outro curso, qualquer coisa assim, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Os valores são outros, os interesses são outros. O esclarecimento nos leva a olhar a vida e os nossos irmãos de forma diferente que nós nos utilizávamos antes desse conhecimento. Essa é a realidade. Nós estávamos na 309A, né? Vamos marcar aqui a 310, para nós retomarmos os nossos estudos na próxima quarta-feira. Questão de número 310. E até agora não deram aviso mesmo de que está acabando o nosso tempo, não, viu? Apareceu? Para mim, não. Para mim, não. Não, para mim até agora não apareceu nada, mas vamos fazer a nossa prece então, né? Vai que acaba o tempo. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as coisas, as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e a força necessárias para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós a declaramos encerrada.